Muito bem, pessoal, hoje estamos no nosso 7º vídeo da série Django Experience e hoje nós vamos usar a API Vue e resolver o problema do Get Extra Actions. Então vamos lá! Todo o nosso projeto está em github.com/rg3915/Django Experience e eu queria pedir se vocês pudessem clicar aqui na estrelinha do projeto, porque aí o projeto ganha mais visibilidade e mais pessoas conseguem aprender também. Antes da gente começar, vamos considerar a app Example, um model chamado Example também, e um campo chamado Title. Então, para isso, eu vou seguir este passo a passo que está aqui em passo a passo, 07 Django API Get Extra Actions, esse passo a passo aqui, e aí a gente vai rodar esses comandos aqui. Então, eu já estou aqui com a minha virtual env ativa na pasta do projeto. Python manage.py dr scaffold example, que é a app, example, que é o model, e title charfield, que é o campo. Prontinho, ele já criou aqui a nossa app, só que reparem que ela está fora da pasta backend. Então, para a gente manter o padrão do nosso projeto, vamos fazer move example para dentro da pasta backend. Aqui em backend example, vamos fazer mais alguns ajustes, que vai ser o seguinte. Primeiro eu vou criar uma subpasta chamada API dentro da pasta example. Então vamos fazer mkdir backend example API. Depois vamos fazer move backend example serializers para dentro de backend examples API. E depois vamos pegar o arquivo backend example views.py e colocar em backend example API e vou chamá-lo de viewSets. Então aqui digitando tree backend example, agora nós temos os serializers e o viewSets dentro da subpasta API. Agora vamos precisar editar alguns arquivos. Primeiro, o examples apps. Então, vim backend example apps e aqui a gente vai colocar backend.example. Depois vamos editar backend settings. Vou tirar uma cópia e chamar de example. Agora vamos editar o URLs principal, onde eu vou tirar uma cópia aqui do core e chamá-lo de example e example. Depois vamos editar example admin, onde aqui eu tenho que colocar backend ponto, e aqui em example urls.py eu vou definir aqui um app name chamado example, e aqui eu vou colocar também um base name example, e aqui no path eu vou colocar API/v1/. Prontinho. Depois vamos editar example API serializers, onde aqui eu também tenho que arrumar para backend ponto, e aqui em example API viewSets eu tenho que colocar aqui backend ponto, e aqui backend ponto, e aqui ponto API. Finalmente eu posso fazer Python manage.py make migrations, porque nós alteramos o models.py, e ele deu um errinho aqui em backend example urls linha número 4. Backend example urls. É bom que a gente pegue esses errinhos e a gente vai aprendendo a resolvê-los. Porque aqui o correto é backend ponto API ponto viewSets. Agora vamos ver se vai funcionar. Então, prontinho, deu tudo certo. E migrate e run server. Então aqui eu já estou rodando localhost 2.8000/swagger. E aqui está a nossa app examples do jeitinho que deveria ser.
Bom, agora vamos ver qual que é o nosso problema, né? Quando você vem aqui na documentação, em API Guide /views, que é esse daqui que nós estamos, você tem aqui o Class Based View e aqui ele dá um exemplo de como usar o API View. Só que tem um problema que ele não resolve, né? A gente vai descobrir agora. Então vou fazer o seguinte, vamos vir aqui em Example API ViewSets. Basicamente eu vou criar uma classe nova aqui chamada Example View. Na verdade eu vou fazer from REST Framework.views import API View. O response já tenho aqui. Então aqui nós vamos fazer isso aqui, def get self request e format igual a none. Daí o meu content, eu vou fazer um pouquinho diferente do que está na documentação, porque é apenas para demonstração. Então, str request.user e aqui request.auth. Daí aqui eu faço return content. Ou melhor, return response content. Daí agora eu tenho que vir aqui, vou copiar essa classe aqui. Vou vir aqui em urls.py. Vou importá-la aqui separadamente. E aqui eu vou comentar esse daqui e importar ele aqui. Quando eu fizer isso e rodar python manage.py run server, daí ele vai dar esse attribute error, dizendo que o example view não tem o atributo get extra actions. Se você tentar fazer isso daqui, ó, ainda não vai adiantar muito, porque ele vai continuar retornando aquele erro. Na verdade, eu vou até deixar aqui e anotar aqui que não serve. Na verdade, o problema é o seguinte, o problema é no default router. A gente não vai poder usar o default router desse jeito aqui. E na verdade a gente vai ter que escrever ele na mão. Então eu vou tirar uma cópia disso daqui, comentar esse primeiro aqui e colocar ele manualmente. Example view.as_view. Agora vamos ver se ele vai funcionar. E prontinho, ele não reclamou mais do erro, agora está funcionando normalmente. Só que aqui ele só tem uma rota agora, que é essa daqui. Mas pelo menos o problema já está resolvido. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço e até a próxima.